a verdadeira história da casa dos Perron, o caso que traumatizou Lorraine Warren. Em 1971, a família Perron se mudou para uma grande fazenda em Harrisville, em Rhode Island, em busca de uma vida tranquila, longe dos tumultos da cidade. No entanto, mal sabiam eles que estavam prestes a se tornar protagonistas de uma história de terror, uma das mais aterrorizantes da história moderna. Nos primeiros dias da nova casa, eventos inexplicáveis começaram a acontecer. No início, eram pequenas coisas, portas que batiam sozinhas, sons inexplicáveis durante a noite e uma sensação opressiva de que algo os observava, embora não houvesse ninguém por perto. Mas, com o tempo, a atmosfera da casa se tornava cada vez mais pesada, como se uma presença sombria os envolvesse. A matriarca da família, Caroline Perron, uma mulher intuitiva, foi a primeira a sentir a verdadeira magnitude do mal que habitava o lugar. Ela sentia como se fosse seguida por algo invisível, uma presença que a rondava, tornando-se cada vez mais agressiva e perturbadora. À medida que os eventos se intensificavam, Caroline começou a perceber que algo mais estava acontecendo. Não era apenas uma casa velha e deteriorada, mas um local carregado com as energias das tragédias do passado. Desesperada, Caroline procurou a ajuda dos renomados investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren. A presença de Lorraine, sensitiva e experiente em lidar com fenômenos sobrenaturais, foi fundamental para descobrir a gravidade da situação. Assim que ela entrou em casa, Lorraine sentiu uma pressão imediata, como se uma energia negativa estivesse tentando sufocá-la. A situação tomou um rumo ainda mais aterrador durante uma sessão espírita realizada pelos Warrens. Durante o ritual, Caroline foi possuída por uma entidade maligna e passou a falar em línguas desconhecidas. Seu comportamento se tornou cada vez mais agressivo e descontrolado, exibindo força sobrenatural que desafiava qualquer explicação racional. A presença de Lorraine, normalmente calma e controlada em situações de extrema pressão, foi profundamente afetada. Ela sentia que o mal presente na casa não era algo simples, era algo poderoso, algo que resistia aos esforços de todos. Os Warrens investigaram a história da casa e descobriram que ela estava repleta de tragédias, crimes e suicídios. Cada um desses eventos deixando marcas no local, como se as almas das vítimas ainda estivessem presas entre os mundos, não encontrando paz. A entidade mais temida que os Warrens identificaram era Batisha Sherman, uma mulher do século XIX, acusada de bruxaria, e que, segundo relatos, havia sacrificado seu próprio filho como parte de um ritual satânico. Ela era uma figura imponente, e sua energia era a força que havia enraizado o mal na casa. A presença de Batisha na casa era tão opressiva que os Warrens sentiram que a segurança da família Perron estava em risco iminente. A entidade parecia ter um poder irresistível, como se tudo que estivesse na casa fosse atormentado por sua influência maligna. Mesmo com os esforços incansáveis de Ed e Lorraine, que realizaram rituais de exorcismo e tentaram uma série de abordagens espirituais, a entidade se manteve firme e implacável. Este caso não apenas aterrorizou a família Perron, mas também deixou uma marca profunda em Lorraine Warren. A intensidade e a malícia da presença que ela enfrentou naquele local nunca foram totalmente esquecidas por ela. Para Lorraine, o caso dos Perron foi um dos mais perturbadores de sua carreira. A história da freira maligna, que mais tarde inspiraria o filme A Freira, que foi lançado em 2018, tornou-se um dos casos mais emblemáticos de sua vida. A conexão com o caso não terminou com o exorcismo. Mesmo após o evento, a casa permaneceu em um estado de decadência espiritual. Lorraine relatou que sentia que Batisha e outras entidades ainda rondavam a propriedade,
como se estivessem deixando uma marca tão profunda que não seria facilmente apagada. A história da freira passou a ser um marco na investigação de fenômenos sobrenaturais e continua a ressoar nas discussões sobre o sobrenatural até hoje. Livros, filmes e documentários têm explorado o caso dos Perron e o legado dos Warrens, oferecendo novas perspectivas sobre os horrores que aconteceram naquele local. A figura de Bathsheba Sherman. Bathsheba Sherman não era apenas uma mulher acusada de bruxaria, mas também um símbolo de um mal mais profundo, que parecia ter se enraizado no próprio solo da casa. A história de Bathsheba é envolta em mistério. Alguns relatos sugerem que ela foi acusada de sacrificar seu próprio filho como parte de um ritual satânico, enquanto outros afirmam que ela estava envolvida em práticas religiosas da época, que foram mal interpretadas pelos moradores locais. O fato de sua figura ainda ser associada ao mal até hoje reflete o poder de sua presença, não apenas no caso dos Perron, mas também nas outras entidades que permaneceram a habitar o local. O impacto psicológico sobre Lorraine Warren também não pode ser subestimado. Ela, com sua sensibilidade única para o sobrenatural, foi uma das poucas pessoas capazes de sentir o peso das energias negativas da casa. Lorraine revelou que, enquanto realizava o exorcismo, foi profundamente afetada pela força da entidade e as energias ali presentes, que marcaram a sua vida pessoal de uma forma significativa. Mesmo depois de deixar a casa, Lorraine sentia que Bathsheba e as outras entidades ainda seguiam, sugerindo que o mal de Harrisville não poderia ser facilmente exorcizado ou apagado. A persistência do mal, o caso após o exorcismo, foi a retirada da família Perron da casa. Lorraine e Ed continuaram a investigar o local. No entanto, os relatos da energia negativa persistiram, e os Warrens perceberam que, mesmo depois de tentativas de exorcismo e purificação, a casa e suas entidades não se desligaram completamente do local. Acredita-se que a ligação com o mal ali presente tenha sido tão profunda que ainda hoje o local é considerado um dos mais assombrados do mundo. O caso da Casa Perron foi um dos mais perturbadores e inesquecíveis da carreira dos Warren. A presença maligna de Bathsheba Sherman, os eventos inexplicáveis e o impacto psicológico profundo, especialmente em Lorraine, tornaram este caso uma história de terror que até hoje ressoa como um dos exemplos mais perturbadores do sobrenatural. Esses eventos se tornaram parte não apenas da história de Ed e Lorraine Warren, mas também do imaginário coletivo sobre o paranormal. A casa, as entidades e os horrores vividos pelos Perron continuam a fascinar e aterrorizar quem os escuta até hoje.